Boa noite a todos. Declaro aberta a terceira sessão extraordinária do ano de 2019. Passo a palavra ao segundo secretário para que faça a leitura do trecho bíblico. E de levar água àqueles que têm sede, habitantes da terra de Tema, e de oferecer pão aos fugitivos. Nesse momento, gostaria de salientar que essa sessão extraordinária foi marcada com a finalidade única e exclusiva de analisar e colocar em votação o parecer da comissão processante a respeito do processo ético disciplinar número 01/2019, em face da denúncia contra a vereadora Elsa Cristina Vaz, em que o acórdão da comissão negou o provimento da denúncia, lembrando que a decisão da comissão processante, proferida no dia 27 de maio de 2019, por 2 votos pelo arquivamento contra 1 voto pelo prosseguimento da denúncia. Solicito à primeira secretária, com base no artigo 5º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67, que faça a leitura da decisão proferida pela comissão processante no dia 27 de maio de 2019, em relação à denúncia protocolada nesta Casa de Leis pelo cidadão e eleitor do município de Anhembi, o senhor Tiago Morato Barbosa, em face da vereadora em exercício, Elsa Cristina Vaz, o qual, em sessão ordinária no dia 6 de maio de 2019, por 5 votos favoráveis, foi acolhida a presente denúncia, formando-se a comissão processante, consequentemente, dando abertura ao processo ético disciplinar, número 01/2019, com o objetivo de apurar o possível cometimento de infração político-administrativa. Solicito à primeira secretária para que faça a leitura da decisão acórdão proferida pela comissão. Senhor presidente, uma questão de ordem antes da leitura. Não sei se todos os vereadores puderam fazer a leitura da defesa prévia que foi apresentada. Então, a sugestão que eu faço é oportunizar que a primeira secretária faça a leitura da defesa prévia também. Se o senhor quiser fazer uma consulta aos vereadores que leram a defesa prévia também, se todos leram, aí dispensa a leitura. Excelentíssimo senhor vereador, presidente da Comissão Processante da Câmara Municipal de Anhembi, São Paulo. Elsa Cristina Vaz, brasileira, vereadora, portadora do RG número 20.630.969, SSP-SP, residente e domiciliada na Avenida Vereador Manuel Calinhabude, número 256, Piramboia, no município de Anhembi, São Paulo. Por seu advogado, procuração anexa, vem respeitosamente perante essa respeitável comissão processante, com vínculo no artigo 5º, inciso 3º do Decreto número 201/67, apresentar sua defesa prévia conforme as razões de fato e de direito a seguir expostas. Primeiro, síntese da denúncia. Trata-se de denunciante formulada por Tiago Morato Barbosa, no qual pretende o denunciante a cassação do mandato da vereadora da denunciada Elsa Cristina Vaz. Consigne na denúncia que a vereadora denunciada se envolveu em um acidente automobilístico que teria resultado na morte de José Herculano. O nome correto da vítima é José
Erlânio. Alega o denunciante que teria ficado comprovado no inquérito que a denunciada teria cessado a via sem tomar as devidas cautelas, atingindo a ambulância do município conduzido por Joélio. O nome correto do condutor é Joélio, que transportava o senhor José Erlânio. Afirma que, em virtude dos ilícitos cometidos pela denunciada, foi instaurada ação criminal na comarca de Conchas sobre o número 009, dígito 902.76.2, 018.8.26, dígito 0145, que tramita na segunda vara, movido pela Justiça Pública, inquérito policial, crime de trânsito, onde responde por homicídio culposo. O denunciante afirma que, além de ter praticado homicídio culposo, a denunciada e o condutor da ambulância teriam comparecido no posto militar, tendo ambos informado que não existiram vítimas no acidente, o que caracterizaria a falsidade ideológica, e que, por isso, ambos foram formalmente indiciados por esse crime, tipificado no artigo 299 do Código Penal. Destarte alega que a denunciada não só causou um homicídio culposo no trânsito, como mentiu para os policiais, afirmando falsamente a inexistência de vítimas e que tais atos são totalmente incompatíveis com a função pública que exerce. Assevera que não só cometeu atos imorais, como também criminosos, e que seu mandato de vereadora deveria ser cassado nos termos do artigo 37, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal, porque praticou atos incompatíveis com a dignidade da Câmara, faltou com o decoro parlamentar, praticou improbidade administrativa, atentatórios às instituições vigentes. Assevera que a denunciada deve ser cassada por infringir o artigo 7º, inciso 3º do Decreto 201/67, além de várias outras infrações cometidas, e a conduta da acusada constitui ilícito penal e imoral em que caracteriza auto de probidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei Federal número 8429/92. Diante disso, requer: a. O afastamento cautelar da vereadora Elsa Cristina, até que sejam concluídos os trabalhos da comissão processante, nos termos do artigo 20, parágrafo único da Lei 8429/92. B. A cassação do mandato da denunciada. Na 7ª sessão ordinária, realizada no dia 6 de maio de 2019, houve por bem o plenário desta Casa Municipal, por 5 votos favoráveis e 4 contrários, receber a denúncia e constituir a comissão processante. Porém, como ficara demonstrado a seguir, a denunciada não reúne condições de admissibilidade, devendo ser rejeitada de plano. Além disso, há irrefutáveis vícios nos atos de recebimento da denúncia e da constituição da comissão, que maculam e impedem a continuidade do procedimento instaurado. Por fim, no mérito das alegações da denunciante, são inverídicas, inconsistentes, ilegais e absolutamente impróprias para fundamentar a pretensão da cassação. Se não, vejamos. Segundo, considerações iniciais. Inicialmente, cumpre esclarecer que o objetivo princípio da presente defesa é a rejeição por esta egrégia Câmara, após manifestações nesse sentido, da comissão processante da denúncia oferecida. Isso porque é exordial, apresenta fatos dissociados da realidade, fundamentos jurídicos inaplicáveis e é inepta pela carência absoluta de suporte comprobatório. Como é deciso, a inépcia por si só desautoriza o recebimento da peça acusatória, pois deveria estar lastreada em elementos de convicções justificadores da instauração de um processo de cassação de mandato. A partir dessa defesa e das provas que são produzidas, ficará subjamente demonstrado que as acusações constantes da denúncia oferecida, mercê de sua vacuidade e imprecisão, deveriam ter sido minimamente investigadas antes do recebimento, dada a gravidade de um processo de cassação e a impreciosa observância aos princípios constitucionais e processuais que legitimam qualquer procedimento acusatório. Oportuno ressaltar, desde logo, que os fatos apresentados na denúncia não são novos, aludem à ocorrência ao início de 2018, ou seja, há mais de um ano. Além disto, esta Casa
acho que é casa, né? Edilidade já tem, desde março de 2018, conhecimento dos fatos, pois foi regularmente notificada por ofício da Delegacia de Polícia Local e recebeu cópia da íntegra do inquérito policial instaurado, e nada fez. Por que não foi, à época, instaurado o procedimento de cassação? Por que antes não se cogitava de quebra de decoro e somente agora haveria relevância na ocorrência se nenhum fato novo surgiu? Isso por si já corrobora com a ausência de elementos para a instauração de procedimento de cassação, evidenciando que a presente denúncia tem motivação puramente política. E muito embora a ausência de elementos que deem lastros a acusações, crie sérias dificuldades para o pleno exercício do direito da defesa, como será adiante tratado. A denunciada, na medida do possível, procurará analisar cada uma das imputações e, dentro das limitações impostas pelas deficiências que apresentam a peça acusatória, demonstrar a total improcedência de todas elas, fato que igualmente conduz à rejeição da denúncia. Oportuno consignar que a situação política e jurídica em nosso país clama pela rigorosa observância de princípios e postulados de proteção ao indivíduo existentes nos ordenamentos jurídicos democráticos. E é por isso que os constitucionalistas modernos exaltam os direitos e garantias individuais, com realce aquelas referentes à proteção dos acusados em qualquer esfera. As constituições são prodígidas no elenco desses mecanismos. A cautela necessária com o indivíduo alvo de uma acusação tem por base as diretrizes do próprio sistema, que garante, de um lado, ampla liberdade de expressão e de informação, e, de outro, exige que o Estado seja dotado de um eficiente aparelho de investigação e de um operoso órgão de acusação, exatamente para reprimir comportamentos antissociais que afrontam a própria democracia. Nos dias atuais, verifica-se também, com mais intensidade, uma sociedade que começou a desenvolver sua autoestima e a crer em seu valor, por meio dos quais está conscientizando de suas potencialidades. Nesta esteira, são muitos movimentos voltados a extirpar da vida pública as malézias decorrentes da corrupção e qualquer desvios dos agentes públicos. Vale dizer, há um saudável movimento em prol da ética e do respeito às res pública, que, por sua vez, passa pela necessidade de punição daqueles que representam a sua antítese. Contudo, a implantação de uma consciência ética voltada para o bem comum é um dos seus corolários, e a responsabilização e punição de eventuais infratores impulsionados, muitas vezes por razões recusas, tem provocado um mal tão grave quanto a impunidade, a injustiça. Evitá-la por meio de rigorosa obediência às garantias e preceitos constitucionais e processuais é missão de idêntica relevância daquela destinada a processar e punir os culpados. E é por isso que o julgador, e nesse procedimento é esse o papel dos nobres vereadores, precisa avaliar com rigor a peça acústica e garantir uma linha de equilíbrio entre acusação e defesa, rechaçando de qualquer plano qualquer acusação vaga, imprecisa e desprovida de elementos de convicção, situação que impede o exercício do direito de defesa por parte do acusado, quer para negar a sua existência, quer para justificar a eventual ocorrência do fato que lhe é atribuído. Os procedimentos de natureza acusatória, sejam criminais, civis ou administrativos, devem ser precedidos de concretos dados que lhe deem um embasamento, ao menos indiciário. É preciso que o procedimento venha a ser instaurado somente após percussiente análise dos fatos. O rigor nesse procedimento ganha relevo, dada a importância e a especialidade do processo de cassação de um mandato popular, sendo certo que a natureza política que impregna esses julgamentos não lhes retira os freios e os limites impostos pela lei. Pois, repita-se, ao exercer os mumos de julgar, o Poder Legislativo exerce verdadeira função jurisdicional. Como ensina Pontes de Miranda, o julgamento é político por se tratar de julgamento do ato funcional, mas não no sentido de fora das normas legais. Rui Barbosa colabora com tal entendimento, frisando que, diante de uma denúncia, deve o Legislativo atuar nos termos da lei e não conforme as conveniências, porque no exercício dessa prerrogativa, a Casa Legislativa é um tribunal, não
não uma entidade política. E o rigor na observância dos pressupostos legais nesse excepcional procedimento deve estar presente já na admissibilidade da denúncia. O juízo, se proferido nessa fase, é de suma importância e há de se revestir de todas as garantias que lhe emprestem o cunho do juízo de certeza. Não, obviamente, a certeza de culpabilidade ou da inocência, mas a certeza da presença dos requisitos e dos pressupostos indispensáveis ao acolhimento de uma imputação. O julgamento a ser proferido nessa fase corresponde à apreciação de opinio delicit do processo penal. Ausente as condições, impõe-se a rejeição liminar da denúncia. Terceiro, do decoro parlamentar. Considerando que a denúncia visa a cassação da denunciada em razão da suposta quebra de decoro parlamentar, é imprescindível tecer algumas breves considerações a respeito de seu conceito, a fim de se aferir se os fatos narrados pelo denunciante de fato caracterizam tal violação. Conforme expõe Eduardo Bin, o decoro parlamentar serve para estipar a maçã podre do parlamento, que compromete a imagem e abala a segurança e a estabilidade das instituições. Uma vez que a simples existência do Estado não é suficiente para acabar com a guerra de todos contra todos, somente a crença e o respeito nas instituições são capazes de fazê-lo. Nele reside uma defesa de instituição parlamentar. Quanto à função da defesa do decoro parlamentar, esclarece Miguel Reale. No fundo, falta de decoro parlamentar é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes, incontinência da conduta, embriaguez e etc. E falta de respeito à dignidade do poder legislativo, de modo a expô-lo a críticas infundadas, injúrias e irremediáveis de forma inconveniente. A Constituição Federal, em seu artigo 55, parágrafo 1º, descreve ser incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. O mesmo dispositivo estabelece, em seu inciso 6º, a perda do mandato por quem sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O regimento interno desta Casa Legislativa não define especificamente os casos do decoro parlamentar, sendo certo, então, que um mandato conferido pelo voto popular não pode ser usurpado por uma maioria parlamentar, sem que esteja efetivamente presente as hipóteses constitucionais. E isso porque, obviamente, não é qualquer ato contrário à ética ou moral que autoriza a cassação do mandato parlamentar, mas somente o que for realmente incompatível com o decoro. Estando o ato fora de conteúdo semântico, mínimo de expressão constitucional, decoro parlamentar, evidentemente não haverá tipicidade e, consequentemente, não se poderá cogitar da cassação do mandato, sob pena de elegibilidade, passível de revisão pela via judicial para que seja declarada sua nulidade por inconstitucionalidade. Acrescenta-se ainda que, se a denúncia no âmbito administrativo estiver fundamentada na prática de crime, não se poderá haver cassação do mandato por quebra de decoro, artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal, mas sim como vulcro no inciso 6º desse dispositivo, o que pressupõe condenação judicial definitiva. Nesse sentido, explica Ives Granda da Silva Martins. Se todo ato considerado criminoso fosse também tido como atentório ao decoro parlamentar, a evidência no número 6º nunca poderia ser utilizado, na medida em que a sanção pretendida viria com a singela aplicação do número 2º. Portanto, a despeito da ausência da definição de decoro na legislação municipal, a qualificação dos atos narrados pelo denunciante não pode ser subjetiva, abstrata e muito menos ter viés puramente político, como bem expõe Tito Costa. Não é fácil para a Câmara, sem resvalar para o perigo terreno da retaliação pessoal ou mesmo das vinditas políticas, determinar uma cassação de mandato em face de atitude ou atitudes nem sempre claramente
desabonadoras do comportamento do seu autor. Daí a necessidade de extrema prudência na análise de cada caso concreto, atenta sempre à possibilidade de reexame de seu ato pelo judiciário, desde que verificada a indispensável análise objetiva do fato ou fatos trazidos ao seu juízo, sem preterição na formalidades essenciais. Nesse contexto, conclui referindo ao autor que, na aferição da quebra de decoro para fins de cassação do mandato, impõe-se a existência de elemento subjetivo na ação do acusado, manifestando por dolo, ou seja, a intenção deliberada de comprometer o cargo com uma atitude condenável por indecorosa ou atenatória aos bons costumes, e ainda tenha havido agressividade na ação, que poderia ser tida por escandalosa. Feitas essas considerações iniciais, passa-se a análise pontual das maláculas que comprometem o recebimento da denúncia e das razões de sua improcedência. Terceiro, preliminarmente. 3.1. Inépcia da denúncia. A denúncia escrita tem como pressuposto de validade a apresentação clara e precisa dos fatos, com indicação de provas a serem produzidas. Como ressalta a melhor doutrina, apesar de não exigir na denúncia popular o rigor de uma denúncia no âmbito do processo judicial penal, deve ser elaborada de modo a permitir o perfeito ajustamento dos fatos à letra da lei, e com isso possibilitar ao acusado a elaboração de sua defesa. Sem o mínimo de interlocução, a denúncia será inépita, devendo ser rejeitada de plano. A esse respeito, leciona Tito Costa. Especificamente em processo de cassação de mandato municipal, a peça acusatória deve reunir em grupos distintos fatos atinentes e diferentes infrações, indicando para grupo de fatos as provas que o denunciante pretende produzir. Isso porque, nos termos do inciso 6º, deve haver tantas votações nominais quantas forem as infrações articuladas na denúncia. Se, por exemplo, o denunciante apontando fatos que constituem infrações diferentes, não o fizer com separação desses em função de cada infração autônoma, a denúncia será inépita por não permitir as necessárias votações isoladas e, ademais, por dificultar ou impossibilitar a defesa. Como já mencionado nas considerações iniciais, a presente denúncia é uma verdadeira colcha de retalhos, que apresenta fatos misturados, alguns inclusive falsos e inexistentes, bem como aponta uma série de dispositivos legais, sem esclarecer e distinguir a que infração especificamente se refere cada fato. Nota-se que a denúncia aponta que a denunciada se envolveu em um acidente que resultou na morte de uma vítima, que teria agido sem tomar as cautelas devidas, motivo pelo qual restou a responsabilidade da morte de José Herculano, foi da denunciada Elsa. Afirma que, em virtude dos ilícitos cometidos pela denunciada, foi instaurada ação criminal na comarca de Conchas, movido pela Justiça Pública, onde responde por homicídio culposo. Alega ainda que a denunciada teria omitido a existência de vítima e que seria crime de falsidade ideológica, e que não só a denunciada causou um homicídio culposo no trânsito, como mentiu para os policiais. Conclui que deverá ter em seu respectivo mandato cassado por infringir o artigo 7º, inciso 3º do Decreto 201/67, além de várias outras infrações cometidas. Pergunta-se: quais outras infrações? Fundamente sua pretensão nos artigos 37 da Lei Orgânica do Município e 85 do Regimento Interno desta Câmara. Alega que a conduta da acusada constitui ilícito penal e imoral e caracteriza ato de improbidade administrativa nos termos do artigo 11 da Lei Federal nº 8429/92. Pergunta-se: qual conduta especificamente caracterizaria a improbidade administrativa? Nota-se que a peça é um arremedado de denúncia, é uma miscelânea desconexa de fatos e fundamentos jurídicos dos quais não decorre logicamente a pretensão de cassação, o que a torna inépita, impedindo inclusive o pleno exercício de defesa. Prova disso está na própria justificativa do voto
do presidente desta casa. Menciona Sua Excelência. Não estamos para investigar, apenas estamos aqui para apurar fatos. A vereadora, sendo enfermeira, deveria pegá-lo e levá-lo ao médico. A ambulância foi bem danificada, então não foi uma colisão simples. Então, meu voto sim, por entender que teve uma vítima fatal e foi muito prejudicada. Nota-se que não é possível saber que exatamente se fará neste procedimento a partir da denúncia. Não se vai investigar, mas apurar fatos, dando-se como certo, ao mesmo tempo que teria havido uma omissão de socorro, que não se verá, o próprio inquérito afastou, e que a cassação decorreria do acidente porque haveria uma vítima fatal e prejudicada. Mas, aparentemente, não é isso que se extrai da peça acusatória. Essa situação confusa decorre exatamente de uma denúncia muito mal formulada, que impede a compreensão dos fatos, das imputações e, consequentemente, o exercício de defesa e julgamento seguro por esta edilidade. Destarte requer seja reconhecida a inépcia da denúncia com a sua consequente rejeição pela comissão processante. 3.2. Vícios no recebimento da denúncia e na constituição da comissão. Conforme se extrai na ata 7ª da sessão ordinária realizada nessa Casa Legislativa no dia 6 de maio de 2019, o presidente e vereador Sebastião de Quadros Netos notificou o recebimento da denúncia que ora se responde, determinando sua leitura em plenário. Ato contínuo decidiu monocraticamente o presidente não ser caso de afastamento da vereadora Elsa Cristina Vaz. Também decidiu de plano e monocraticamente que a conduta da vereadora em questão não tem nada a ver com improbidade administrativa e determinou o que deverá ser analisado é a possível quebra de decoro parlamentar. Já nessa primeira deliberação, há evidências ilegais nos atos do presidente. Isso porque, conforme determina o artigo 5º, inciso 2º do Decreto número 201/67, de posse da denúncia, o presidente da Câmara determinará a sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Logo, com a denúncia vênia, não compete ao presidente, antes da necessária consulta do colegiado, decidir monocraticamente em que termo será recebida a denúncia, e muito menos delimitar a parte que será submetida à votação. E é isso que foi feito. Tais decisões fazem parte do procedimento de recebimento da denúncia. Atos que, repita-se, não são privativos do presidente da Câmara. Ao contrário, nos exatos termos da lei, cabem ao colegiado. Na sequência, determinou o presidente o início da votação nominal para recebimento da denúncia apenas no que se refere ao cometimento da infração político-administrativa, esclarecendo que, por força de princípios constitucional do contraditório à ampla defesa, de acordo no artigo 5º do inciso... Nossa Senhora, qual que é esse inciso? LV? O que é? 55 da Constituição Federal, a vereadora Elsa Cristina Vaz participará da votação, ficando impedida de fazer parte da comissão, caso a denúncia seja recebida conforme artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67. Realizada a votação, apurou-se o resultado de 5 votos a favor do recebimento da denúncia e 4 votos contrários. O presidente, então, determinou o sorteio dos membros da comissão, lembrando que o presidente da Câmara, Sebastião de Quadros Neto, e a denunciada, a vereadora Elsa Cristina Vaz, não poderão compor a comissão processante. Mais uma vez, incorreu em vícios insanáveis o presidente da Câmara. Isso porque Sua Excelência, ao mesmo tempo em que determinou e contabilizou o voto da denunciada, a impediu de participar da comissão. Ora, se estava habilitada a votar, obviamente estaria habilitada a compor a comissão. Quem pode o mais, pode o menos. E não é só. No mesmo ato, o presidente declarou seu próprio impedimento para compor a comissão, sem que houvesse absolutamente nenhum fundamento fático ou legal para tanto. Nota-se que no inciso 1º do artigo 5º do Decreto número 201/67, prescreve que somente se o denunciante for o presidente é que seu voto será restrito à necessidade de completar o quórum de julgamento. Ocorre que o presidente não é denunciante, logo não há nenhuma restrição à sua participação na votação ou na composição da comissão. Com isso, houve indevida inegerência do presidente da constituição da comissão processante, o que torna ilegal e nulo o ato.
E não bastasse as irregularidades, que por si só já seriam aptas a inquinar e, consequentemente, ludificar todo o procedimento do recebimento da denúncia, também não se observou o quórum qualificado necessário também para o recebimento da denúncia. Isso porque, a despeito do artigo 5º, inciso 2º, mencionar equivocadamente que o recebimento se dará por voto da maioria dos presentes, na realidade deve também, nessa fase, se exigir o mesmo quórum necessário para a cassação, quando seja de 2/3 dos membros da Casa. O Tribunal de Justiça de São Paulo, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade, firmou entendimento nesse sentido, decidindo que o recebimento da denúncia, bem como eventual condenação, tem obrigatoriedade de ser aprovada através do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara local. Portanto, conforme expresso no acórdão, também o recebimento da denúncia deve ser dado por voto qualificado sobre pena de nulidade, tendo em vista a simetria necessária com as hipóteses previstas na Constituição Federal, artigo 52, parágrafo único, e 86, assim como o artigo 49 da Constituição Paulista. Portanto, diante das irrefutáveis ilegalidades praticadas no ato do recebimento, impõe-se de imediato sua revogação, com o consequente arquivamento da denúncia sobre pena de nulidade. 3.3. Da ausência da participação do partido da denunciada. Outro ponto que deixou de ser observado por esta edibilidade foi a convocação do partido político da denunciada para compor o polo passivo desse procedimento. Tal misto se faz necessário porque a vinculação do candidato ao partido incita ao próprio sistema representativo proporcional adotado pelo ordenamento jurídico, de sorte que cabe à comissão processante a obrigação de convocar para o líder e a agremiação política pela qual elegeu-se o acusado. A ausência desse como integrante do polo passivo na relação processual administrativa, na defesa do mandato que pertence à legenda, não ao titular que o exerce, arrecadará sua nulidade, que pode ser invocada em processo adequado perante o judiciário. Destarte sobre pena de nulidade absoluta e incansável do procedimento da cassação do mandato, impôs-se o chamado do partido político da denunciada para participar da lide. Quarto, mérito. Conforme se extrai dos documentos que instruem a denúncia, em especial o inquérito policial IP número 43/2018, a denunciada se envolveu em um acidente absolutamente corriqueiro, que qualquer um poderia se envolver. A denunciada dirigia seu veículo por uma rua em um cruzamento. Antes de ingressar em uma via de mão dupla, parou, olhou para os dois lados e, com toda cautela, avançou na sua mão correta, quando, de repente, se deparou de frente com uma ambulância do município que vinha na mão contrária e não conseguiu frear, colidindo frontalmente com seu veículo. A denunciada estava em baixíssima velocidade, pois acabara de sair da inércia. Tanto assim que conseguiu frear totalmente seu veículo. Que não conseguiu frear foi a ambulância, que, ao tentar desviar, invadiu a mão contrária e colidiu frontalmente. Note que, se os condutores estivessem em altíssima velocidade, sem a atenção necessária, o resultado do acidente seria outro, muito mais grave. Todos os envolvidos saíram sozinhos dos veículos, um pouco assustados, como é natural, mas sem ferimentos aparentes. Ainda assim, a denunciada fez questão de chamar uma outra ambulância para levar todos ao hospital, inclusive o senhor José Elânio, que se recusou prontamente. Nesse mesmo, a polícia foi requisitada porque, de fato, não havia vítimas. Estavam presentes a denunciada, o senhor Joélio, motorista da ambulância, a senhora Rivânia, passageira do lado do motorista da ambulância, e o senhor José Elânio, que estava no compartimento traseiro da ambulância, sendo transportado para se submeter a procedimentos de rotina de hemodiálise. O senhor José, que se recusou terminamente em ir ao hospital, foi levado para a casa de um amigo que dele cuidava. A denunciada e Rivânia foram até o posto de saúde por cautela, e Joélio foi embora por conta própria. Mais tarde, o senhor José teria se dirigido ao posto de saúde se queixando de dor no ombro, sendo atendido e, após examinado, liberado com um analgésico. Ver folhas 33 do IP. O acidente ocorreu no dia 27/2/2018. No dia seguinte, 28/2/2018, a denunciada e o senhor Joélio foram até a delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Ver folhas 20 do IP. Note-se que, diante a ausência de qualquer vítima conhecida até então, sequer havia obrigação legal de registro da ocorrência.
Mas, como foi envolvido um veículo do município, imbuídos de mais lídima boa-fé, entenderam por bem documentar o ocorrido, ocasião em que afirmaram, como não poderia ser diferente, a inexistência de vítimas. No dia 1º de 3 de 2018, o senhor José Elânio, como de costume, foi levado para o hospital da Unesp, em Botucatu, para realizar hemodiálise e teria informado aos médicos o ocorrido. Somente nessa ocasião é que, por cautela, foi realizado um exame de imagem detalhado que constatou em uma lesão na cabeça, e por isso ele foi internado. Conforme se extrai no termo da declaração da senhora Celina, reproduzido no relatório folha 107 e seguintes, ela visitou o senhor José no hospital no dia 3/3/2018 e constatou que ele estava lúcido, ouvindo dele a história e ter percebido que o motorista da ambulância imprimia velocidade no veículo quando acidentou-se. Informa ainda que no dia 4/3/2018, o senhor José teria alta do hospital, mas dias depois teria tido convulsões, vindo a falecer no dia 8/3/2018, ou seja, mais de uma semana depois do acidente. E foi somente em razão do falecimento do senhor José que foi registrada uma nova ocorrência e instaurado um inquérito para apurar eventualmente homicídio culposo no acidente, concluindo o relatório com base em meras suposições que a denunciada teria sido culpada pelo acidente e culposamente, ou seja, sem intenção, responsável pelo falecimento do senhor José, que supõe ter falecido em razão de consequências do acidente. O fato, porém, é que não há nos autos absolutamente nenhuma prova de que a culpa do acidente foi de fato da denunciada. Também não há nenhuma prova de que a morte do senhor José se deu em razão do acidente, até porque, conforme se extrai dos documentos do IP, trata-se de um senhor idoso com a saúde bastante debilitada. Em recente julgamento envolvendo morte decorrentes de acidente de trânsito, o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que só existe culpa de um motorista em caso de acidente de trânsito quando as provas são cristalinas, acima de qualquer dúvida, não se admitindo deduções. Assim entendeu a 13ª Câmara do Direito Criminal de Justiça de São Paulo ao absolver um engenheiro acusado de homicídio culposo pela morte de um motociclista em 2012, num trecho da rodovia Carvalho Pinto, em Jacareí, São Paulo. Ele foi acusado de ter sido negligente e imprudente ao mudar de faixa em alta velocidade, em ponto de neblina e pouca visibilidade, e manter pouca distância do veículo à frente. Segundo o Ministério Público, esses fatores acusaram a colisão com a moto e fizeram com que a vítima fosse arremessada na pista. O réu respondeu que dirigia na velocidade correta, disse não ter visto a tempo o motociclista trocando de faixa, acabou sendo absolvido em primeiro grau, mas o MP São Paulo recorreu. Para o desembargador Jaime Ferreira Menino, relator do caso, não há como afastar a versão apresentada pelo acusado, existindo dúvida insanável quanto à autoria e à existência de culpa. O conjunto de probatório não oferece elementos para um decreto condenatório, seja aplicável a princípio indúbio pro réu, declarou o desembargador em voto seguido por unanimidade. O que se conclui desse julgamento é que, a exemplo do que ocorreu com a denunciada, não obsteve a ocorrência de mortes no trânsito. O envolvimento em acidente não significa automática responsabilização criminal por negligência ou imprudência, muito menos dolo. Nesse mesmo sentido, cita-se: apelação criminal, homicídio culposo, culpa, dever, objeto de cuidado, previsibilidade do resultado, manutenção da absolvição, negado o provimento ao recurso. Primeiro, deve ser mantida a observação do agente quando a prova dos atos demonstra que ela pautou sua conduta com dever objetivo de cuidado e somente atingiu um resultado lesivo por fator imprescindível na situação em que se achava. Segundo, negado o provimento ao recurso. Delito de trânsito, homicídio culposo, irresignação ministerial, condenação impossibilidade, ausência de culpa, imprudência e inegibilidade não evidenciada, recurso desprovido. Primeiro, mantém-se a observação do apelado por quanto não evidenciada a culpa do agente. Segundo, não se encontra demonstrado em causa a imprudência ou a negligência do apelo, vez que este conduziu o veículo automotor com os cuidados necessários. Terceiro, recurso desprovido. Ainda sobre os fatos relacionados nessa denúncia, importante salientar que, na ocasião do acidente, o senhor José se recusou a qualquer atendimento médico. Isso está provado em todos os depoimentos colhidos no IP.
E como esse disso, ninguém poderia obrigá-lo, à força, a se dirigir ao hospital, pois, além de ser ato ilegal, não havia nada que justificasse tal conduta. Quanto mais tarde sentiu dores no ombro, o senhor José compareceu ao pronto-socorro local e foi liberado no mesmo dia, sem que se notasse qualquer situação mais grave. Somente mais de uma semana depois é que, em procedimento de rotina, foi constatada uma lesão na cabeça, que não se pode afirmar que decorreu do acidente. Ainda assim, após um período de internação, o senhor José já estava com alta programada, quando então teve complicações, outras que o levaram à morte. Ressalta-se que o próprio IP conclui que não houve omissão de socorro de nenhuma parte envolvida, porque o diagnóstico do caso efetivamente trazia severas dificuldades. Nesse cenário, como se exigir que no momento do acidente, ou mesmo no dia seguinte, quando foi registrado o boletim de ocorrência, algum dos envolvidos teria condições de apontar alguma vítima do acidente? Foi exatamente nesse contexto, acreditando de fato que não havia nenhuma vítima, que a denunciada e também o senhor Joélio informaram no registro de ocorrência que não havia ninguém ferido com gravidade. Para ambos, denunciada e Joélio, só poderiam ser caracterizados como vítima a justificar menção no registro de ocorrência alguém que tivesse se ferido gravemente, mas até o dia do registro da ocorrência, 28/2/2018, nada disso existia. Portanto, de todo apurado, conclui-se que não houve homicídio culposo, mas um acidente que, como se extrai do próprio significado da palavra, consiste em acontecimento casual, fortuito, inesperado, que qualquer um está sujeito, sem que isso importe em qualquer malácula à honra, à imagem e muito menos à dignidade, bem assim ao decoro parlamentar. Também não houve falsidade ideológica, crime que, como muitos bem abordaram pelo ilustre vereador Rodrigo Elias Pinto, em voto para sua caracterização exigente o tipo subjetivo, ou seja, o dolo, a intenção deliberada, a vontade consciente do omitir. E tal omissão deve obrigatoriamente ter como objetivo prejudicar alguém. E como se extrai de todo o exposto, isso definitivamente não ocorreu. O precedente citado no aludido voto consigna ser imputável à falsidade ideológica afirmado pelo afirmado fato ou circunstância incompatível com a realidade já conhecida, RT 613/311. No caso em exame, repita-se a exaustão. Na ocasião do registro da ocorrência, a denunciada não tinha conhecimento da existência de vítima grave, muito menos de vítima fatal, que sequer existia na ocasião. Como afirma, então, a denunciada, mentiu, sequer havia vítima fatal na ocasião do registro da ocorrência, não há também, frise sequer indício de que ela ou o senhor Joélio omitiram conscientemente a existência de vítima, até porque não teriam nenhuma razão para isso, pois na ocasião não existia nada grave com ninguém. Cumpre mencionar outro sim, que é falsa a assertiva constante da denunciada, no sentido de que existe ação criminal proposta pela justiça pública no qual a denunciada responde por homicídio culposo. Não há nenhuma ação criminal em curso. Aliás, não foi sequer oferecida denúncia pelo Ministério Público. Há apenas um inquérito baseado exclusivamente em meros depoimentos que não provam nenhum crime praticado pela denunciada. Nesse diapasão, sendo a denunciada fundada na prática do crime, não pode haver cassação do mandato por quebra de decoro, artigo 55, inciso 2º da Constituição Federal, mas sim com fulcro no inciso 6º desse dispositivo, o que pressupõe condenação judicial definitiva. E não há sequer ação instaurada, o que dizer da condenação definitiva. O que se conclui, assim, é que, pelos elementos constantes da denúncia, não se pode concluir absolutamente nenhum procedimento da denunciada que seja incompatível com a dignidade da Câmara ou com o decoro de sua conduta pública. A denunciada é irrefutavelmente improcedente. A denúncia é irrefutavelmente precedente. Dos pedidos. Por voto do exposto, por todo o exposto e pelo que mais conta nos atos, requer, digne-se a Vossa Excelência, a acolher as preliminares suscitadas e rejeitar ab initio a presente denúncia. B. Caso assim não
decida, certo do elevado espírito de justiça que deve nortear vossas decisões, e uma vez evidenciada a absoluta ausência de qualquer conduta da denunciada que possa caracterizar crime ou quebra de decoro parlamentar, requer seja julgada totalmente improcedente a presente denúncia, com determinação de arquivamento. Requer provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, por mais específicos que sejam, requerendo desde logo a produção de prova documental, com a juntada de outros documentos que se fizerem necessários. B. Seja oficializado ao Ministério Público Juízo da 2ª Vara da Comarca de Conchas, para que forneça a esta edibilidade certidão do objeto e pé do mencionado processo número 000.902.76.2018.8.26.0145. C. Produção da prova ora com o depoimento pessoal do denunciante, bem como a oitiva de testemunhas abaixo arroladas, que deverão ser intimadas por esta comissão com designação de data e horário para a oitiva. Primeiro, Joélio Aparecido de Oliveira, RG número 34.304.330, dígito 0, residente na rua Nelson Gonçalves, 14, Morada do Sol, em São Paulo. Segundo, Ricardo Schoit Okuno, CRM número 121.581, com endereço profissional na Rua Prudente de Moraes, 375, Centro, Anhembi. Terceiro, João Paulo Francisco, RG número 18.536.399, dígito 4, residente na Rua Monte Castelo, 78, Piramboia, Anhembi, São Paulo. Quarto, Ariovaldo dos Santos Silva, RG número 9.419.649, dígito 7, residente na Rua Lopes Trovão, 52, Piramboia, Anhembi, São Paulo. Por fim, nos termos do artigo 5º, inciso 4º do decreto número 201/67, requer que todas as intimações dos atos desse procedimento sejam feitas na pessoa do procurador abaixo-assinado e da denunciada, sobre pena de nulidade. Nesses termos em que pede deferimento, São Paulo, 17 de maio de 2019. Adriano Jamal Batista, OAB São Paulo, 182.357, e Elza Cristina Vaz, vereadora denunciada. Solicito a primeira secretária para que faça a leitura da decisão acórdão proferido pela comissão. Acórdão. Visto relatados e discutidos estes autos do processo ético disciplinar número 01/2019 da Câmara de Vereadores de Anhembi, São Paulo, em que o denunciante Tiago Morato Barbosa e a denunciada Elza Cristina Vaz, vereadora, acórdão, em reunião da comissão processante, proferir a seguinte decisão. Em julgamento, negaram prosseguimento da denúncia, vencido o relator. Voto vencedor do membro, acompanhado pelo presidente. Votação transcrita em ata, que acompanha o presente acórdão. O julgamento teve a participação dos mesmos vereadores Joel Alexandre Lourenço Pinto, relator, Marco Antônio de Oliveira, membro, e Rodrigo Elias Pinto, presidente. Sala de reuniões, 27 de maio de 2019. Joel Alexandre Lourenço Pinto, relator, Marco Antônio de Oliveira, membro, Rodrigo Elias Pinto, presidente. Diante disso, vamos para a votação do arquivamento ou prosseguimento da denúncia, conforme os preceitos estipulados no artigo 5º, inciso 3º do decreto já citado. Então, a partir de agora, submeto à votação da decisão da maioria dos membros da comissão processante pelo arquivamento da denúncia em face do processo ético disciplinar instaurado contra a vereadora Elza Cristina Vaz. Informando que a votação será feita de forma nominal e por ordem alfabética. A pergunta será a seguinte: nobre vereador ou vereadora, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? A resposta do vereador será sim, se ele estiver de acordo com o arquivamento da denúncia, e não se ele estiver contrário ao arquivamento da denúncia. Neste momento, gostaria de esclarecer que, por força do princípio constitucional do contraditório e ampla defesa, de acordo com o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, a vereadora Elza Cristina Vaz participará da votação de arquivamento ou prosseguimento da denúncia processo ético disciplinar número 01/2019. Então, inicio a votação nominal e por ordem alfabética
incluindo o voto do presidente, conforme artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei, chamando o vereador. Adilson José Soares. O senhor é a favor do arquivamento da denúncia? Sim. Anísio Tobias Filho. O senhor é a favor do arquivamento da denúncia? Não. Elsa Cristina Vaz. A senhora é a favor do arquivamento da denúncia? Joel Alexandre Lourenço Pinto. O senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não. Kelly Cristina de Souza Reis. A senhora é a favor do arquivamento da denúncia? Não. Marco Antônio de Oliveira. O senhor é a favor do arquivamento da denúncia? Sim. Rodrigo Elias Pinto. O senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Senhor presidente, peço a gentileza de fazer algumas considerações antes da votação. Eu até achei que o uso da palavra seria antes da votação, mas tendo em vista o andamento de como foi dado, o que eu ia chamar os vereadores, colegas de casa aqui, senhores vereadores, senhoras vereadoras, chamar para termos mais responsabilidade com relação a algumas ações que a gente adota aqui na casa aqui de leis. E por que eu falo isso? Eu fico extremamente surpreso com algumas situações. Primeiro, eu sou abordado constantemente, seja por vereadores, por munícipes, relatando situações de perseguição política, de ações que são tomadas no município em virtude de perseguições políticas. E situações até de próprios membros dessa Casa de Leis. E não foi um ou dois, alguns já me relataram essa situação. O que não pode acontecer, e a gente, como vereador, tem que ter responsabilidade, a gente não pode ficar fazendo jogo de cena aqui para agradar a torcida. Isso aqui não é torcida de Flamengo e Fluminense, não é um Fla-Flu, não é um Palmeiras e Corinthians. A gente tem que agir com responsabilidade. Muitas vezes, agindo com responsabilidade, a gente vai contrariar uma parcela da opinião pública. A gente não pode ter medo disso. Até porque tanta gente que fica em Facebook para comentar contra, tem pessoas que jogam favorável. Mas a questão não é jogar para a torcida, é assumir responsabilidade. Muito provavelmente, esse processo aqui vai chegar numa conclusão pela não cassação, no final dele, na conclusão dele. E o que vai acontecer? Está gerando mais gasto para a Câmara, está gerando mais desperdício de recursos da Câmara, para muito provavelmente no final não ser acolhido. E eu falo isso de antemão. E ainda não estou abordando a questão técnica ainda. Eu estou só chamando para uma reflexão. E esse joguinho de perseguição daqui, vingancinha dali, sujeita a, no futuro, algum outro vereador, numa situação imprevista, porque ao futuro a Deus pertence, e está sujeito a acontecer uma situação similar que está acontecendo com a vereadora Elsa aqui. Da mesma forma que aconteceu com o vereador Joel no passado também, que me dei por suspeito na época, porque a pessoa com quem eu tinha relacionamento amoroso estava prestando depoimento na época também sobre o assunto, mas que eu tinha um entendimento pessoal também que o assunto dele também tem que ser resolvido perante ao órgão judicial. Não simplesmente um relatório de delegacia. A gente não vive num estado policialesco. A gente vive num estado democrático de direito. Porque senão, se a gente ficar aqui só para ficar um cutucando o outro, para criar picuinha,
E o que a gente quer de futuro para esse município? Quais são as matérias de relevância que a gente está debatendo? Quais são as propostas que a gente está discutindo? Essa era a reflexão que eu queria fazer antes de abordar a questão técnica. Vamos lá. Eu caminho pelo arquivamento. E eu, assim, a questão do decoro parlamentar, eu peguei uma explicação muito simples, muito fácil de compreensão, que eu extraí da obra do autor de Plácido de Silva, Vocabulário Jurídico, uma obra clássica jurídica, da editora Forense de 2002. Decoro parlamentar. A postura que se exige do parlamentar no exercício de suas funções. Está na página 244 dessa edição que eu mencionei. Talvez, não sei se é do conhecimento de todos os vereadores aqui, nós temos um código de ética da Câmara, que até onde eu tenho conhecimento não foi revogado. Em seu artigo 4º, peço a licença para mais uma vez fazer leitura, senhor presidente. Em seu artigo 4º estabelece: consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar. 1. O abuso das prerrogativas constitucionais legais. 2. A percepção de vantagens indevidas, tais como doações, benefícios ou cortesias de empresas, grupos econômicos ou autoridades públicas, ressalvados brindes sem valor econômico. 3. A prática de irregularidades graves no desempenho do mandato ou de encargos dele decorrentes. 4. A prática de ofensa à imagem da instituição, à honra ou à dignidade de seus membros. 5. O abuso do poder econômico no processo eleitoral. E 6. A utilização do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. De antemão já falo. Qual a atitude da vereadora Elsa que se enquadra no rol elencado aqui? Mas tudo bem, se ainda querem forçar a questão do decoro parlamentar para discutir a questão do crime de falsidade ideológica. Crime, gente, meus amigos, colegas de casa, crime, quem define se cometeu ou não é o Poder Judiciário, com trânsito em julgado. Com trânsito em julgado. Então vamos lá. Extraindo com muita força dentro daquela acusação que foi feita, tentaram colocar que a vereadora cometeu o crime do artigo 299, ou seja, já está condenando ela de antemão, sem um processo judicial. Então vamos ler o que é o artigo 299. Falsidade ideológica. Omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Aí eu estou me valendo aqui, para quem quiser depois consultar, da obra de Rogério Greco, é o Curso de Direito Penal, parte especial, volume 3, 14ª edição, editora Ímpetus, de 2017, na versão digital. É o capítulo 81. Então, logicamente que eu não vou ler tudo o que está tratando aqui, mas eu destaquei alguns trechos aqui. A falsidade constante do artigo 299 é de cunho ideológico. Isso significa que o documento em si é perfeito. A ideia, no entanto, nele lançada, é que é falsa, razão pela qual o delito de falsidade ideológica também é reconhecido doutrinariamente pelas expressões falso ideal, falso intelectual e falso moral. Mais à frente, na sua classificação doutrinária, é dessa forma classificado. Crime comum, tanto no que diz respeito ao sujeito ativo quanto ao sujeito passivo. Doloso, não havendo previsão para modalidade de natureza culposa. O elemento subjetivo destaca novamente. O dolo é o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal que prevê o delito de falsidade. Falsidade ideológica. Não havendo previsão para a modalidade de natureza culposa. Aquele que
prestem bem atenção agora, aquele que, por erro, supondo verdadeiro uma declaração, quando na verdade é falsa, a faz inserir em documento público ou privado, não responde pelo delito em estudo. Ou seja, nem responder não responde. Sem falar no fato de que deverá sempre agir com a finalidade especial de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar verdade sobre fato juridicamente relevante. Por último, dentro da leitura da obra do Rogério Greco, falsidade ideológica de circunstância incompatível com a realidade. Tal como ocorre na falsidade material praticada grosseiramente, que deixa de configurar crime em virtude da ausência de potencialidade de dano, quando a falsidade ideológica for incompatível com a realidade dos fatos, conhecida por todos, sendo, portanto, inverossímil, restará afastado o delito previsto no artigo 299 do Código Penal. O Rogério Greco cita Mirabete. Uma declaração mentirosa, porém inábil para prejudicar, visando criar obrigação de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, é inócua. Não cria para a sociedade aquele quid, aquele algo de perigo necessário e exigível para justificar uma punição. A necessidade, portanto, de que o falso tenha um mínimo de idoneidade para enganar. Senhores, concluindo. Fica uma pergunta no ar. Eu gostaria que os meus colegas de casa destacassem do inquérito policial aonde que está constando que a vereadora mentiu de forma dolosa, que é o que a gente está avaliando aqui. O inquérito policial teve quase 200 páginas. Esqueçam desavenças políticas. Vamos agir com responsabilidade. Vai ter um momento oportuno para discutir política. Eleições são ano que vem. Da mesma forma que eu não gosto, quando eu recebi informação de que algumas pessoas estão recebendo perseguição política por membros do Executivo, a gente não pode tratar da mesma forma aqui dentro. Ou seja, a gente fica reproduzindo o vício. Então, quem fala em mudança, pratica da mesma forma. Vamos refletir, gente. Como eu já mencionei, senhor presidente, encaminho pelo arquivamento. Muito obrigado. Rogério Ângelo Winkler, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não. Sebastião de Quadros Neto, o senhor é a favor ao arquivamento da denúncia? Não. Finalizada a votação, agora vamos para a contagem dos votos. Foram 4 votos favoráveis ao arquivamento e 5 votos contrários ao arquivamento. Então, a denúncia foi mantida e irá prosseguir de acordo com os trâmites do Decreto-Lei 201/67. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.